As pessoas não imaginam isso, né, e nessa parte da língua, né, universal, onde você realmente tem que se dedicar, e aí você tem que aprender de fato para poder, né, viajar, se comunicar com as pessoas, né, e eu lembro que no início era um pouco complicado para mim, né, porque eu viajava sozinho, eu tinha um outro cara ali que acabava acompanhando, né, depois que eu comecei a viajar com meus amigos, aí sim realmente ficou um pouco mais fácil, porque um já sabia falar inglês, mas quando eu ia sozinho, era muito difícil, né. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pra Austrália, eu fui sozinho, 2015, né, eu tinha 3 capas de pranchas, 25 pranchas, e quando eu cheguei em Sydney, o pessoal da Qantas não queria deixar eu embarcar, porque as capas estavam muito altas, era muito pesadas. Só que, tipo assim, eu não entendia nada que os caras falavam. E aí eu comecei a chorar no guichê, assim, tipo assim, pô, e agora? São minhas pranchas, eu vou competir, eu preciso dessas pranchas. Tem 3 etapas na Austrália. E, e aí porque era Gold Coast, Bells e Margaret, né? Então, assim, era etapa atrás da outra e você tinha que levar tudo o quiver de uma vez. E ondas Eu diferentes, viajava né? sozinha, e ondas Ondas. diferentes, então era ondas tipo assim, Gold Coast Performance 100% performance, Bells, aquela onda um pouco mais cheia, mas independente era performance que mudava o volume da prancha, o tamanho, e Margarete, aquelas Onda grande. ondas grandes, dependendo do mar, tinha que ser umas Tubular. pranchas gigantescas, ou tubular que rola de box. Então, assim, realmente era um quiver totalmente diferente, né? E você De uma embarcou? etapa para outra. Embarcou com ela? E aí Deixasse? eu lembro que um cara apareceu, que ele falava meio português e inglês lá, e aí ele entendeu a situação, me viu chorando, daí ele falou, ó, ela falou para você tirar 5 pranchas de cada capa e tentar aprender essas pranchas e aí você despachar. E aí imagina, cara, a gente que leva as pranchas tudo bonitinho dentro de uma capa, tira 5 pranchas. Eu amarrei as pranchas com um leste, né? Então eu tinha, no caso, 6. Eu tinha 6 packs de prancha. 3 com capa e mais 3 sem capa. Então, assim, a prancha foi com Deus. Eu falei, ó, vai. Eu falei, moça, põe. Aí o cara falou, ó, põe frágil pelo menos, né? Para as pessoas saberem que a prancha tá indo sem nada. Aí algumas chegaram com o bico quebrado, as outras de boa, e deu para consertar, mas assim, existe os perrengues sinistros da Esses vida. perrengues, quando você tem boas atitudes, tem um coração bom, sempre aparece um anjo da guarda que Sempre nesse, aparece né? alguém. E isso me fez pensar nos anos 80, quando eu fui competir na França, né, pela primeira vez. Eu não sabia, eu ia para Biarritz, você chega lá no Charles de Gaulle, no principal aeroporto, depois tem que ir para Orly, né? E ninguém tinha me falado isso, né, cara? Então tem que pegar um táxi com as pranchas, não tinha regra também, passei o maior sufoco. E lá eu já falava inglês, né? Quando você falava com francês em inglês, o cara Eles ignoravam, né? te odiava, cara, entendeu? Então, são passagens assim que a gente faz paralelo, né? Anos 80 e agora você deve ter passado isso anteriormente. É interessante, né? Mas a gente vai crescendo, vai falando a língua, né? Mas eu me lembro que o Fabinho e outros atletas aí passavam por essa dificuldade, né?